Fala técnico. Você sabe como regularizar um apartamento que houve uma obra de ampliação e modificação de metragem quadrada? Significa área coberta? Não? Fica nesse vídeo que hoje você vai aprender. Olá, sou Tatiana Botelho, técnica em edificações e atuo na área de regularização de obras. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como regularizar uma ampliação com modificação de metragem quadrada em apartamento. Geralmente são os de cobertura. Tudo aqui nesse vídeo eu vou passar para vocês. Um apartamento, unidade de apartamento, abre-se um processo no urbanismo para a construção do prédio e licença da construção de cada prédio, depois o habite das unidades e a tramitação normal que a gente conhece na prefeitura do urbanismo. Quando um proprietário vai fazer uma reforma, geralmente da cobertura, da unidade que ele comprou, da cobertura, que ele queira aumentar a metragem quadrada dessa área, por exemplo, geralmente os apartamentos têm uma varanda que tem a grande parte descoberta. Mas essa área descoberta, ela não é descoberta à toa. Por quê? Porque toda área coberta, que não pega a chuva, ela é uma área construída, é considerada uma área construída. Se existe uma varanda que tem uma cobertura, o que está embaixo dessa cobertura é considerado uma área construída. Paga IPTU por essa área como uma varanda. Se for uma área gourmet, coberta, paga-se a metragem quadrada dessa construção. A partir do momento que existe um trecho nesse apartamento que ele é descoberto, ele não entra no somatório da área construída e nem entra no somatório de uma área total edificada, que é a ATE que a gente chama. Quando a gente faz uma regularização do imóvel, a gente apresenta duas metragens para a prefeitura. A área total construída, tudo que é construído, e a área total edificada. E essa área total edificada é o que vai te dar o limite do que você pode ou não construir. Por exemplo, numa casa, você vai construir a casa em si, a edificação em si, você vai construir uma garagem coberta e você vai construir uma área gourmet. A área total construída é o somatório dessas áreas todas que são cobertas. E a área total edificada vai ser a área da sua edificação, exceto a área da garagem, porque aqui no Rio de Janeiro, área de garagem, estacionamento não entra na ATE. Mas antes de vocês saberem exatamente o que entra ou o que não entra na contagem da ATE, que vai ser o limite da construção do empreendimento, vocês precisam entender da legislação e fazer o EVTL, o Estudo de Viabilidade Técnica e Legal. Então, quando a ATE, que a prefeitura vai te falar, ó, naquele terreno você pode construir no máximo, um exemplo, 500 metros quadrados. Então, você vai ter a sua área construída, a edificação está lá pronta, você vai fazer o levantamento, você vai saber exatamente qual foi a área que foi construída, que está lá no local, você vai verificar no seu município o que está dentro da área construída, mas está fora do ATE. Aqui no Rio, por exemplo, o subsolo enterrado ou semi-enterrado está fora do ATE. Garagem, estacionamento está fora do ATE.
guarita até tantos metros quadrados está fora do ATE. Mas o que isso implica numa regularização? Imagina um prédio de apartamento que o investidor ou o proprietário quer construir 4 unidades, mas a ATE permite que ele construa até 2.000 metros quadrados, um exemplo. E se ele fizer um projeto que tem garagem subterrânea, que tem algumas varandas, então alguma varanda no Rio também não entra na ATE. Se for com alguns fatores que envolvem ela também não conta na ATE. Agora imagina, esse mesmo prédio sendo construído, então ele tem até 2.000 metros quadrados para poder fazer de ATE. Então o projeto dele, a área total construída tem 2.300, Tatiana, mas não vai ser aprovado. Vai, porque esses 300 que está excedendo a área construída dele, em relação à ATE, na realidade 300 pode ser tantos metros quadrados de garagem de subsolo, então não entra na ATE. Tantos de varanda, então não entra na ATE. Tanto de edícula, então não entra na ATE. Então ele pode ter uma área total construída de 2.300 metros quadrados, mas a ATE dele é 2.000 e está atendendo, porque o que está excedendo a ATE, na realidade, são compartimentos, ambientes que não entram na contagem da ATE. Eu espero que vocês tenham entendido esse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente faz um estudo de viabilidade técnica e legal, a gente precisa saber exatamente qual o zonamento que aquele imóvel está subordinado, para a gente entregar para o nosso cliente as informações necessárias para ele criar ou não uma construção de ampliação e modificação. Geralmente, prédios, ele já está no limite do ATE, porque vamos raciocinar junto. Uma pessoa, um proprietário ou um investidor que está construindo um prédio, ele quer lucro. Então, ele vai construir no limite dos parâmetros urbanísticos da época que ele está construindo. Então, normalmente, quando se faz uma ampliação no apartamento, a gente precisa ter muito cuidado em relação à metragem quadrada, em relação à legislação, que muitas das vezes aquela ampliação, aquela reforma de acréscimo de área que o proprietário fez, muitas das vezes, 99,99% está excedendo o ATE permitido para aquele zoneamento. Fora que, quando vai fazer uma cobertura ou uma ampliação, a gente precisa ter muito cuidado com o que o proprietário daquela unidade vai construir ou o que ele construiu, que muitas das vezes a gente é convidado para visitar o imóvel depois que a obra foi feita. Então a gente precisa entender, visitar o local para a gente poder fazer o estudo, que é o caso desse cliente aqui, que hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu fui a esse imóvel para poder entender o que ele construiu lá, para informar ele quais são os próximos procedimentos. Na realidade, ele comprou esse apartamento recentemente. Então, essa cobertura aqui não foi ele que fez. Ele precisa saber se essa cobertura está legalizada ou não e se ele pode construir em cima da unidade dele e o que ele pode construir. Então, ele nos contratou para a gente poder fazer o estudo de viabilidade técnica e legal dele, para saber o que existe agora lá está regularizado, se está dentro da legislação ou não, e se em cima ele construindo, o que ele pode construir. E isso tudo está dentro da legislação, que a gente vai precisar estudar e, lógico, a gente foi ao local para conhecer o apartamento dele, fazer um relatório fotográfico
para entender o que a gente vai passar para ele ou não agora no nosso estudo de viabilidade técnica e legal. Esse proprietário dessa unidade, ele tá de parabéns. Por quê? Ele já comprou um apartamento de uma obra que ele não fez. Então ele quer saber se essa obra já está regularizada, se ele pode construir em cima e o que ele pode construir em cima. Isso tudo a gente vai passar para ele dentro do estudo de viabilidade técnica e legal. Então é muito importante quando a gente conhece os parâmetros urbanísticos, o zoneamento e quando a gente domina o passo a passo da regularização. O primeiro pilar é o estudo de viabilidade técnica e legal. É isso que nós vamos fazer com ele agora. Agora a gente vai estar início do estudo de viabilidade dessa cobertura nesse cliente. A gente pode reparar que ele tem uma área coberta e uma área descoberta e que de princípio, muito provavelmente, essa área toda era descoberta e o antigo proprietário fez essa cobertura. Tatiana, mas eu acho que é legalizado porque está no mesmo alinhamento do meu vizinho. Isso não quer dizer nada. O antigo proprietário pode ter feito a cobertura e o vizinho fez no mesmo alinhamento. Ou o vizinho pode ter feito a cobertura e o antigo proprietário daqui fez no mesmo alinhamento. Não se apoie no que o vizinho fez. Saiba o que o zoneamento hoje fala sobre essa cobertura e mostre para ele. Agora, o nosso serviço a partir de agora é fazer o estudo de viabilidade, os parâmetros urbanísticos, mostrar para ele o que ele pode ou não construir lá no local e se existe ou não processos existentes referente a essa unidade na prefeitura e se existe, qual é a situação que está o processo. Foi encerrado? Foi abandonado? Não, nunca foi aberto o processo de reforma. Tudo isso a gente vai entregar para ele no estudo de viabilidade técnica e legal. Por isso que eu falo para vocês que o estudo é muito importante. Saber exatamente como orientar e traçar a estratégia correta para que o seu cliente tenha a melhor forma possível de regularizar uma construção. No caso desse, a reforma e ampliação. E olha essa novidade que eu estou trazendo para vocês no vídeo de hoje em primeira mão. Dia 24 de maio eu vou abrir uma aula ao vivo para te ensinar a elaborar o estudo de viabilidade técnica e legal. Essa aula dessa vez não vai ser pelo YouTube, vai ser pelo Meet, é um aplicativo de vídeo aula. E lá você vai poder tirar na hora todas as suas dúvidas comigo, para que essa aula renda, você aprenda e comece a atuar metendo a mão na massa no dia seguinte e a faturar com estudo de viabilidade técnica e legal. Eu preciso que você entre na descrição desse vídeo, preencha um formulário se candidatando a participar dessa aula, porque eu não vou abrir essa aula para muitas pessoas, até porque com muita gente eu não vou conseguir dar atenção a todos. Então é um grupo seleto através do Meet, que poderia ser o Zoom, mas vai ser através do Meet, e vocês vão aprender a elaborar o estudo de viabilidade técnica e legal. E lá dentro a gente vai falar sobre a próxima turma de regularização na prática que você pode começar a trabalhar e atuar ainda em maio e começar a faturar mais de 10 mil reais com a regularização de obras. Se você tem interesse, entre na descrição do vídeo e já se candidate a assistir essa aula, porque não vai ser para todos. Eu tenho que sentir que realmente você está comprometido, que realmente você quer aprender. E eu espero que o vídeo de hoje tenha feito sentido para você e nós vamos trazer mais estudos de caso. E, óbvio, eu vou pedir, curta, comente e compartilhe. E se você está por aqui e não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda quinta-feira tem conteúdo novo para vocês. Até o próximo vídeo.